Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, eu vou fazer meus agradecimentos primeiramente a Deus por essa oportunidade e também agradecendo ao nosso pastor pela confiança. Agradeço todo o corpo de obreiro, a Cindy, que está à frente desse trabalho com os adolescentes. Muito obrigado. Irmãos, como eu já disse, a presença do Espírito Santo está muito forte nesse lugar. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu creio que ele está trabalhando. Olha só, para você entender que a presença, eu chamo a sua atenção, porque agora é a presença do Espírito Santo. É a presença dele. Olha só, ele está se manifestando. Aleluia, Deus! Aleluia. Olha o Espírito Santo, irmãos. Está forte. Deus de poder, aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A igreja pode assentar, dando glória a Deus, adorando ao Senhor, exaltando o nome dele, porque o Senhor, ele é merecedor de honra, de glórias, de louvores. Irmãos, nós estamos diante de uma passagem bastante conhecida. Todos nós sabemos que o escritor de Atos é Lucas. E nós sabemos, irmãos, que quando se fala do Espírito Santo, é algo que nós não conseguimos ter determinado controle. E observando a liturgia do culto, quando a nossa irmã Vitória, ela falou que passou alguns momentos e Deus se revelou para ela através do Espírito Santo como ela tinha que prosseguir. Porque, irmãos, uma vez tomado pelo Espírito, é viver pelo Espírito. Uma vez que o Espírito Santo, ele chama a minha atenção, ele fala para mim por onde eu tenho que seguir, nós vamos entender que a nossa vida está totalmente, nós precisamos e somos totalmente dependentes do Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E nós vamos entender que nesse capítulo 1 de Atos, do seu capítulo 1, do versículo, irmão, nós vamos ver do 1 ao 26, nós vamos ver Lucas tratando agora, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Nós vamos ver, irmãos, que essa passagem, eu fui estudar mais a fundo e pesquisar. Nós sabemos, irmãos, e olhando, observando, que quando Lucas, ele escreve no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 26, que ele fala com Teófilo, eu fui estudar e nós podemos ver perante a história em Atos que Teófilo, ele era alguém convertido ou recém-convertido a Deus e procurava a presença de Deus e procurava a conhecer mais a Deus. Ele procurava entender quem era Deus. Ele procurava o Espírito Santo de Deus. E agora Lucas, ele vai escrever para ele, e nós vamos entender, irmãos, que é muito forte. E Lucas, ele vai não só fazer, mas vai ensinar a Teófilo como estar na presença de Deus, como receber a presença de Deus, como receber o Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, não é de qualquer forma e de qualquer maneira para receber o poder de Deus, para receber o Espírito Santo de Deus. Tem que ter tem que ser preparado, tem que se preparar para receber. Então agora Lucas, ele vai tratar com Teófilo e dizer: eu vou cuidar de você, eu vou ensinar você como se aproximar do Espírito Santo. Eu também vim aqui para tratar e te ensinar, Teófilo, que esse Deus, que esse Espírito Santo, ele é verdadeiro, que esse Espírito Santo, ele é amigo, que esse Espírito Santo, ele pode mudar a sua vida, a vida da sua família. Ele pode, aleluia, te moldar de uma forma tão tremenda, tão verdadeira,
que, irmãos, uma vez tratado pelo Espírito Santo, uma vez tomado pelo Espírito Santo, não tem como mais a gente voltar atrás. Nós vamos ver perante a mensagem. Eu não vou tomar muito tempo, porque você vai entender, irmãos, que nós precisamos urgentemente nesses dias, não somente os adolescentes, não somente a mocidade, mas todos nós precisamos, aleluia, muito rápido, depressa, entender quem é o Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, aleluia, ser totalmente dependente dele, ser tomado, receber, como disse o meu pastor Mateus, um pataque, aleluia, para acordar, para entender quem é o Espírito Santo, aleluia. Ele não é qualquer pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é santo, ele é maravilhoso. Irmãos, é muito gostoso quando nós procuramos entender quem é o Espírito Santo, porque sem ele nós não vamos conseguir na caminhada. E Lucas vai tratar agora com Teófilo, dizendo: olha, você precisa conhecer o Espírito Santo. E nós vamos entender, irmãos, que no capítulo 1 de Atos, no versículo 4, isso é uma promessa de Deus, do Espírito Santo, que em breve viria. Esse capítulo 1, Lucas vai escrever para nos preparar, para receber, para ser cheios da virtude, do poder, da graça do Espírito Santo. O capítulo 1, eu quero dizer para você que é uma promessa de Deus. O capítulo 1, Lucas escreve dizendo: olha, aqui agora é uma promessa. Aqui nós vamos nos preparar, porque muito em breve, aleluia, virá algo precioso. Então Lucas escreve o seu capítulo 1, aleluia, para nos orientar, para orientar o povo, para receber a presença do Senhor. No mesmo capítulo 1 nós vamos ver, aleluia, no versículo 5, aonde João ele vai também tratar e vai falar no versículo 5, aleluia, sobre o batismo. Ou seja, ali João estava dizendo a lavagem, um símbolo ou simbólico para purificar, aleluia, e edificar o arrependimento do pecado. Ora, vamos ver que João ele vai escrever ali no versículo 5 do Evangelho de João sobre, aleluia, o batismo nas águas para a remissão de pecados. Não era ainda o batismo com o Espírito Santo. Então tem todo um preparatório para receber a presença do Espírito Santo. E observando, irmãos, e estudando, aleluia, essa mensagem, Deus me deu, aleluia, um tema muito profundo: mergulhando nas águas do Espírito Santo. Irmãos, é muito glorioso, aleluia, é muito, aleluia, gratificante quando nós descemos as águas para o batismo, para a remissão de pecados. Mas quando nós mergulhamos mais profundo ainda, para receber o Espírito Santo, é coisa tremenda, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo em uma época muito difícil. Ninguém busca mais o batismo com o Espírito Santo. Ninguém busca mais entender quem é o Espírito Santo. Acha, aleluia, que é o Espírito Santo nós vamos receber de qualquer maneira, e nós não vamos. Porque o Espírito Santo, aleluia, ele é santo. E para que nós podemos receber, nós temos que se santificar para receber a sua graça. E esse Espírito Santo, para receber, quando nós se santificamos e recebemos ele muda a nossa vida, ele muda o nosso andar, ele muda o nosso falar, ele muda o nosso agir. Sabe por quê? É totalmente tomado pelo Espírito Santo. Já não fala mais da forma que nós falávamos. Sabe por quê? As palavras que vão sair da nossa boca são palavras de santificação, são palavras santas, aleluia. Irmãos, eu me lembro muito bem, no momento mais difícil da minha vida, dentro do texto, quando eu perdi meu pai e minha mãe, eu aceitei Jesus em 93 para 94. Eu não tinha mais pai, não tinha mãe, eu só tinha a presença do Espírito Santo. Eu me lembro muito bem quando eu descia as águas, eu chorava e dizia: não tenho ninguém. E quando eu fui para o culto à noite, o Senhor me selou com o Espírito Santo, aleluia. E ali foi o meu amigo verdadeiro. E desde então, irmãos, eu não tenho como não entender o Espírito Santo. Quando eu falo nele, eu me emociono, eu sinto a presença dele, eu sinto a glória dele. E eu tenho dito ao Senhor, não consigo entender. Quando o Senhor, aleluia, batiza alguém, ele já não tem mais aquele, aleluia, aquela sede de receber mais, de ser mais cheio do Espírito Santo, aleluia, é receber a glória, é receber a presença do Espírito.
Irmãos, nós vamos ver que é muito profundo a palavra do Senhor. Nós vamos ver que quando Jesus, ele vai ser levado ao céu, ele vai fazer uma promessa. Mas antes disso, ele vai ter primeiro, Lucas vai nos preparar. Nós vamos ver, meu irmão, que o livro nos mostra que a obra de Deus, por intermédio do Espírito Santo, na vida de uma pessoa que se dedica a Jesus Cristo. Observe que a obra de Deus na vida de uma pessoa que se dedica à obra de Jesus Cristo, ou receber a presença, ou andar na presença, ou andar na palavra, ou ouvir a voz de Deus, a sua vida é totalmente mudada. Você já não vive mais você, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, nesses últimos dias eu tenho me preocupado muito. Eu tenho dito: Senhor, eu não consigo entender. Quando o culto, seja quem está pregando, muitas das vezes eu vejo Deus operando, eu vejo Deus agindo, meu irmão, e nós estamos desconectados. Estamos do lado conversando com alguém, estamos cutucando o outro, e o Espírito Santo dizendo: eu preciso trabalhar. O Espírito Santo dizendo: eu preciso renovar. O Espírito Santo dizendo: eu preciso restaurar, mas eu não encontro a casa para entrar. Aí nós vamos lembrar do louvor: Espírito Santo, eu sei que a casa é tua, a casa está preparada, mas nós cantamos da boca para fora. A verdadeira, aleluia, palavra é: nós não estamos com a casa preparada. Quando estamos com a casa preparada, o Espírito Santo ele entra. Mas eu tenho uma novidade para você e para mim nessa noite. Aleluia, é noite de nós mudarmos a casa, é noite de nós prepararmos a casa, porque o Espírito Santo ele quer fazer algo glorioso. O Espírito Santo ele quer restaurar, o Espírito Santo ele quer renovar. Como nosso pastor, aleluia, falou anteriormente, aleluia, precisamos urgentemente colocar os filhos para orar. Aleluia, sabe por quê? Aleluia, o Espírito Santo, aleluia, é quem vai guiar. Quando ele começar a orar, ele vai sentir sede de conhecer o Espírito Santo. Oh, meu Senhor da glória, eu não entendo também, meu irmão, como nós conhecemos o Espírito Santo. Aí nós deixamos Jesus por qualquer coisa. Quem conheceu o Espírito Santo não deixa Jesus. Quem conhece o Espírito Santo não tem como deixar o Senhor. Sabe por quê? Porque a Trindade, aleluia, a terceira pessoa da Trindade, é muito gratificante sentir a presença dele. Aleluia. Aí nós vamos ver, meus irmãos, que coisa gloriosa. Nós vamos ver que no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 21, para você entender, aleluia, como é gratificante sentimos a presença do Espírito Santo. O Evangelho de João, aleluia, no seu capítulo 20, versículo 22, perdão, nos diz: e Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Ora, aí o Senhor me fez voltar em Gênesis, aleluia, na criação. A Bíblia nos diz que o Senhor pega e forma do barro um boneco, aleluia, sem vida, aleluia, sem andar. Mas a Bíblia também nos diz que Deus olha e chega para aquele boneco e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Observe muito bem que agora, aleluia, Deus vai soprar o fôlego de vida para você e eu. Hoje estamos aqui adorando ao Senhor. Observe que era o fôlego de vida, aleluia, para poder estamos aqui para adorar, aleluia. E observe que logo mais, através do seu Filho Jesus Cristo, ele vai soprar sobre os discípulos, aleluia, sobre os apóstolos, aleluia, o Espírito Santo. Mas ainda não era o batismo com o Espírito Santo. Sabe por quê? Era só para fortalecer, aleluia, os apóstolos a pregar o Evangelho com ousadia. Deus agora, através de Jesus Cristo, mostra, aleluia, que precisamos urgentemente nos aproximar, aleluia, do Espírito Santo. Deus estava dizendo através de Jesus Cristo: olha, aleluia, eu vou soprar sobre vós o Espírito Santo. O meu Pai soprou nas vossas narinas um fôlego de vida, mas eu vou soprar o Espírito Santo. O Espírito Santo que dá força, o Espírito Santo que renova. Irmãos, Deus sopra sobre Adão fôlego de vida. Deus sopra sobre Adão fôlego de vida. Aleluia. E Deus agora, através de Jesus, ele vai soprar sobre os apóstolos para pregar o Evangelho do Espírito Santo.
Jesus sopra o Espírito Santo. E nós vamos ver, meus irmãos, que é muito lindo a presença. Notamos que é o agir do Espírito Santo na vida de Paulo. Irmãos, nós vamos ver o trabalhar do Espírito Santo. Paulo, como nós conhecemos como Saulo, a Bíblia nos diz que ele era um homem mau, era um homem que perseguia o povo de Deus. A Bíblia nos diz que ele pedia cartas para açoitar e prender os servos do Senhor. Mas um dia Saulo, aleluia, de Tarso, ele pede cartas para prender o povo de Deus e açoitar. Mas no caminho, a Bíblia nos diz que no caminho de Damasco, observe muito bem que ele agora achando que ele poderia prender e açoitar o povo de Deus. Mas a Bíblia nos diz que no caminho de Damasco, Saulo agora vai ter um encontro com Jesus. E quando alguém tem encontro com Jesus, meu irmão, é como eu disse para você, não tem como não ser transformado, não tem como não ser, aleluia, mudado. A Bíblia nos diz que Saulo encontra com Jesus. A Bíblia diz que há um resplendor de luz por volta do meio-dia, e a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti, ó Saulo, recalcitrar contra os meus aguilhões. Duro é para ti, ó Saulo, e contra o meu povo, e contra a minha igreja. Aleluia. Jesus estava dizendo: não toca no meu povo, Saulo, não toca na minha igreja, não toca no meu povo, não toca na minha igreja, não toca no meu povo, não toca na minha igreja. Deus estava dizendo: olha, não toca no meu servo, não toca na minha igreja, não toca no meu ungido, não toca na minha igreja. Deus estava dizendo: Saulo, hoje tu vais ter comigo. A Bíblia nos diz que Saulo automaticamente agora ele reconhece e diz: quem és, Senhor? Aleluia. Agora ele reconhece: epa, o negócio aqui mudou. Ele eu tenho que chamar de Senhor, porque ele é Senhor dos senhores, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Bíblia é muito profunda, meu irmão. A Bíblia nos diz que neste exato momento, quando ele abre os olhos, os seus olhos agora já não tem mais visão. Aleluia. Sabe por quê? Deus mostrou algo para Saulo diferente. Você não vai enxergar mais com os olhos da carne. Sabe por quê, Saulo? Tu estavas olhando com os olhos da carne e perseguindo a minha igreja. Preciso colocar uma escama nos olhos da carne, preciso tirar a carne. Sabe por quê, Saulo? A partir de hoje o negócio é no Espírito. A partir de hoje o negócio é no Espírito. A partir de hoje eu vou, aleluia, levar você pelo Espírito. Olha, e observe muito bem, as escamas não foi para cegar, foi para limpar. As escamas foi para limpar. Deus vai tirar a escama hoje. Deus vai usar a escama para limpar. Oh, aleluia. Deus hoje vai usar a escama para limpar o olho de crente. Oh, Espírito Santo, hoje é dia, hoje é dia. É vassada. Hoje é dia, hoje é dia. Deus. Glória. Eu estou sentindo algo diferente. Aí Deus, aleluia, como Jesus trabalha. A Bíblia nos diz que Paulo é conduzido à casa de Judas, localizado à rua direita, a glória. E ali ele permanece durante 3 dias orando. Observe muito bem que agora quem persegue está orando. Observe muito bem que agora Saulo, ele olha e diz: olha, o negócio agora é diferente. Eu tive um encontro com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora vou até orar. Eu preciso orar. E nosso pastor disse o que? Olha, vamos colocar o povo para orar. Vamos colocar os filhos para orar. Saulo perseguia a igreja. Agora ele olha e diz: eu preciso orar. E a Bíblia diz que ele está orando ali na casa de Judas. E de repente Deus, agora Jesus visita e diz: Ananias, eu preciso que você faça algo para mim. Eu preciso que você desça até a rua direita, aleluia, na casa de Judas. E lá vai estar um homem orando. O nome dele é Saulo. Eita, Senhor, quem? É Saulo o nome dele. Senhor, aleluia, manda outro. Ah, Senhor, aleluia. Muito eu tenho ouvido dizer dele que ele persegue a igreja, ele açoita os cristãos, ele bate, ele prende. Aí Jesus brada no céu e diz: olha, vai lá, Ananias, sabe por quê? Ele é para mim um vaso escolhido. Vai lá, Ananias, e ora. Vai lá, Ananias, e intercede por ele, sabe por quê? Eu vou agora encher ele do Espírito. Senhor, tu está mandando, eu vou. A Bíblia diz que Ananias vai.
chega na casa, Ananias encontra ele orando. A Bíblia nos diz que Jesus, agora Deus diz a Ananias: olha, e põe a mão sobre ele e ora. E quando ele ora, a Bíblia nos diz que as escamas caem dos olhos de Paulo. Imediatamente muda agora a figura. Uma figura que agora açoitava, um homem que perseguia a igreja de Jesus. A Bíblia nos diz que quando, aleluia, Ananias põe as mãos e ora sobre Saulo, que agora seria Paulo, pregador do evangelho, as escamas caem dos olhos. Paulo agora já enxerga com os olhos espirituais. Imediatamente é tomado pelo poder do Espírito Santo. Oh, aleluia. Você não entendeu? Se você deixar as escamas cair hoje, você vai ser tomado totalmente pelo poder do Espírito Santo. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Se você deixar as escamas cair, aleluia, quando as escamas caem dos olhos de Paulo, aleluia, imediatamente ele é tomado pelo Espírito Santo. E quem é tomado pelo Espírito Santo, oh, aleluia, aleluia, quem é tomado pelo Espírito Santo, ele tem novidade de vida. A Bíblia nos diz, aleluia, que está Estevão, oh, aleluia, sendo, aleluia, já morto e apedrejado, sendo apedrejado, já morte, aleluia, mas cheio de fé, cheio do Espírito Santo, aleluia. Estevão não negou, Estevão mesmo sendo apedrejado, a Bíblia nos diz que ele olha, oh, glória a Deus, para o céu, e diz: olha, eis que vejo o céu aberto, oh, aleluia, e o Filho do Homem, a destra de Deus, cheio do Espírito Santo até a morte, cheio do Espírito Santo até o tutano, a morte não consegue vencer, cheio do Espírito Santo, a morte não consegue matar. Pedro, aleluia, a Bíblia nos diz, oh, glória a Deus, eu sinto a graça. Davi vai se preparando aí, oh, glória a Deus, para cantar aquele louvor que o Senhor colocou no meu coração. Pedro, aleluia, a Bíblia nos diz que Pedro agora, alguns dias passados, Jesus olha para ele e diz: olha, Pedro, eu muito lutei para que o diabo não se andasse contigo, oh, Pedro, aleluia, eu lutei, mas quando tu te converteres, avisa aos teus irmãos, aleluia. Era uma batalha com Pedro, mas quando Pedro tem um encontro com o Espírito Santo, a Bíblia nos diz no livro de Atos que Pedro começa a pregar e 3.000 almas se rendem ao Senhor. Observe muito bem que alguém cheio do Espírito Santo, quando ele prega, alguém se converte. Observe muito bem que com o Espírito Santo o diabo não vai parar. Com o Espírito Santo o diabo não vai te parar.